Abre a câmera aí, Fabrício, que eu nem acredito, mas ela tá aqui. Nívia Simonete Lumertz Jones Oliveira. Ai, que linda. E a Ivonete Aparecida de Souza Vieira. Bom dia, minhas lindezas, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia. Um prazer imenso estar aqui. O prazer é meu, né? Eu tô aqui toda emocionada. Tu sabes quanto tempo eu te queria aqui, né? Muito obrigada, Jomara. E elas vêm contar pra gente uma novidade. Coisa que eu adoro trazer aqui no programa é novidade, e novidade boa. Novidade que venha contribuir para a gente como ser humano, para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que são assuntos que a gente sempre traz aqui no programa. Nívia e Ivonete, o que é que vocês estão aprontando de bom? Conte-me tudo! Assuma. Então, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. E sempre que nós estamos em ambientes especiais, e mesmo aqueles que são considerados não especiais, a primeira coisa que pedimos é permissão a Deus por ali estar e deixar nesse ambiente harmonia, bem-estar, equilíbrio, que é tudo que o ser humano hoje precisa e busca. Jomara, o mundo foi feito de evolução. Infeliz daquele que luta contra. E como a evolução faz parte dos nossos processos espirituais, tanto meu quanto de Nívia e das pessoas que nos seguem, surgiu um projeto de Nívia que foi fundar em Araranguá mais um ponto de luz para tratar de espiritualidade. Que eu sou de berço espírita, trago ensinamentos desde minha mãe, que deixou nessa cidade. Que maravilha. Ensinamentos e que nos criou dentro desses ensinamentos, aprendendo a conviver com as provas que todos os dias nos bate a porta. E Nívia, num dos nossos descansos da Fazenda Luz do Amanhã, que é onde moramos, eu e ela, e os nossos maridos nos visitam porque Que maravilha, hein? alguém precisa trabalhar na família, não é? Ai, que coisa maravilhosa. Perfeito. Surgiu um assunto em que eu vou passar a ela, com certeza, para que ela Deixa eu servir uma aguinha aqui para você. conte à comunidade araranguaense o objetivo de aqui estarmos. É contigo, minha amiga. Então, deixa eu só... outro dia eu estava conversando com a Inali, né? E eu já muito curiosa, né? Querendo saber desse projeto. Ela disse, Jô, é um desejo de muito tempo da minha mãe, né? Mas, como a gente falou, sempre tem a hora certa para tudo. Chegou a hora? Chegou. Que maravilha. Tudo começou com a minha ida para uma fazenda, porque até então eu vivi uma vida dentro das salas de aula. Foram 41 anos em sala de aula. E eu fiz isso com muito amor. Eu sempre gostei de ser a professora. Eu gosto disso. Mas eu tinha missões bem claras que foram chegando na minha vida, que eu precisava escrever assuntos mais espiritualizados. Eu sempre escrevi, mas foi chegando um momento que eu não pude mais negar. É missão, né? É missão. Quando a gente entende, né? É missão. Eu tenho certeza disso. A espiritualidade já vinha me avisando sobre esses processos, mas eu estava sempre muito envolvida com a educação mais na materialidade. Aconteceu que foi comprada essa fazenda. Eu resisti um monte para ir para lá, porque literalmente ficava no meio do mato. Mas nós conseguimos, assim, edificar, né, uma casa só para as escritas, é uma espécie de laboratório. E lá eu comecei a desenvolver livros. E nós transformamos aquilo num paraíso. Só que, com o decorrer do tempo, as pessoas acabam nos encontrando e sempre
a gente teve propósito de auxiliar as pessoas. E num certo dia, nós recebemos no WhatsApp 3 informações assim de suicídios. Então eu disse à minha amiga, eu penso que está cômodo demais para nós ficar aqui nas escritas, porque a Ivonete é a médium de transmissão para mim. Sou eu que romantizo depois. E naquele momento eu tinha certeza que era um sinal evidente que eu não podia mais ficar... É hora de agir. Naquele comodismo das escritas, apesar da gente avançar nas madrugadas. E aí a gente veio até Araranguá, e nesse Araranguá nós fomos decidindo que aquele prédio ali seria destinado a isso. Conversamos com Ina, Libarão, nossa família, Elbert, e foi decidido então que ali eu iria fundar um templo. Eu estava literalmente... Tô toda arrepiada. Com uma enxada na mão, no nosso pomar, e de repente aquela frase: nós precisamos formar um núcleo de harmonização espiritual. Eu saí correndo, de bota e tudo, anotei num papel: Núcleo de Harmonização Espiritual Luz do Amanhã. Ai, achei lindo esse nome. Luz do Amanhã é o nome da nossa fazenda, por coincidência. Então, Jomara, começou uma luta. 19 de julho, nos mudamos para a cidade e começamos a enfrentar uma nova reforma. Pegamos dias de semanadas de chuvas, mas aquilo foi se resolvendo e foi se resolvendo e foi dando tudo certo. E agora, dia 19 de outubro, estamos inaugurando, atraindo as pessoas para entender que vale a pena viver, que vale a pena orar, que vale a pena se encontrar com Deus, consigo mesma, vale a pena fazer história para o bem, vale a pena não invejar, não criticar, não subjugar, vale a pena, porque você acaba acendendo uma memória de paz, de equilíbrio. É fato que nós estamos vivendo um período, né, de transição, a gente sente isso na frequência, né, exigente, né, tipo assim, tá na hora de todo mundo entender, né, óbvio que a gente sabe que cada um tem a sua caminhada, né, alguns avançam com mais curiosidade, com mais vontade, outros... Mas é fato que as oportunidades estão aí, os chamados estão aí. Eu gosto muito dessa palavra, né? Desse chamado. E esse ambiente, ele estará aberto a partir do dia 19 de outubro para receber que pessoas, que seres humaninhos desse planeta. Todos. Então, vamos fazer desse histórico do Luz do Amanhã um projeto em execução desde que a cidade de Araranguá foi fundada. Araranguá é um polo e é a capital da colônia espiritual chamada Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus. Todos os princípios religiosos do planeta estão baseados na vinda deste grande mestre, deste grande cientista que o homem ainda não compreendeu como exemplo de moral e vamos dizer assim bem claro, formador de mestres e professores que ainda não foram compreendidos pela nação encarnada. Como somos reencarnacionistas e acreditamos plenamente de que o nosso Pai do Céu é muito perfeito e Ele não nos colocou aqui para sermos apenas mais um pisando no planeta, e sim um somatório de muitos, Luz do Amanhã será a porta aberta para todo irmão que queira estudar, que ele é, sim, importantíssimo para o desenvolvimento deste planeta chamado Terra, que está galopante, só não vê aquele irmão que não quer enxergar,
para uma renovação. Ou ficarão aqueles que poderão continuar, ou procuraremos novos planetas, que o orbe está aí infestado, não só daqueles que são conhecidos pela ciência, mas aqueles que já fazem parte de moradas de espíritos elevadíssimos, como temos informações. Qual é o motivo de termos mais um núcleo religioso, espiritualista, reencarnacionista, filosófico e cientista, vamos dizer? Porque lá iremos desenvolver uma ciência pura para auxiliar, sim, o planeta Terra. Não só a cidade de Araranguá. Porque o meio de comunicação hoje se transformou numa habilidade, vamos dizer, do espírito que já nasce. Vamos fazer dele não só uma diversão ou um atraso, como costumamos ver em muitas situações. Vamos fazer dele, sim, o propósito evolutivo do homem. Que possamos levar o bem a todos. Que saibamos falar só do que é bom. Que saibamos vivenciar só o que é bom. E comprovando que o Pai do céu é igual para todos nós, independente de princípio religioso. Porque Jesus já dizia lá nos seus ensinamentos, não é a religião que vem salvar o homem, mas sim os seus princípios morais. Sabes, Ivonete, que com frequência eu comento aqui, tanto aqui na TV como quem me conhece, o ser humano está muito intolerante, né? É uma característica que parece que, não sei se foi efeito pós-pandemia ou se é efeito das redes sociais, não sei. Mas eu percebo as pessoas muito intolerantes a tudo. Mas uma das intolerâncias que mais me incomoda é a intolerância religiosa. É a pessoa não compreender, né, que não existe certo e errado. E eu digo isso com propriedade porque eu fui criada com intolerância religiosa. Eu fui criada dentro de um ambiente onde a nossa igreja é a certa, as outras estão tudo errado. Não pode ter uma imagem de um santo, que eu não sou católica, mas eu adoro ter uma imagem dos santos. Eu amo entender e conhecer a história dos santos católicos. Gosto dos meus budistas. Bom, se olhar minha mesa aí já me entende, rapidinho. Se olhar meu altarzinho lá em casa já me percebe. Eu sou de todas as ciências, de todos os conhecimentos espirituais. Qualquer igreja que tiver as portas abertas para mim, eu vou entrar e vou querer conhecer qual a doutrina que existe lá dentro. Exatamente. E se acolhe meu coração, eu vou. Se não acolhe, esse ambiente não é para mim. E aí, por causa desta minha criação, quando eu entrei na adolescência, e a gente entra, né, nessa fase da vida, e aí a gente tem professoras aqui que sabem muito bem. Aí vem aquele mundo de questionamentos, né? Eu disse, mas tem alguma coisa aí que não está batendo comigo. E eu fui em busca, como uma adolescente busca. Mas foi só na vida adulta, depois de me tornar mãe, que pelos encontros, pelos anjos que Deus coloca na vida da gente, forma de gente, né? Eu conheci uma vizinha já em Criciúma, e essa vizinha me levou até a primeira casa espírita, lá em Criciúma. E aí, as perguntas que eu tinha, e não eram poucas, eu encontrei respostas. Todas. Dentro da doutrina espírita. Não ficou nenhuma dúvida. Tudo que eu tinha, assim, por quê? Em 2 anos de estudo, que eu estudei 2 anos a doutrina, todas as respostas eu encontrei. Eu tenho um carinho imenso pela doutrina espírita. Que bom. Eu acho que é um entendimento, assim,
é quase que tapa na cara, assim, é óbvio, né? Então, essa minha fala é justamente para trazer essa consciência. A gente fala muito aqui sobre isso aqui no programa, né? Não é possível mais vivermos com intolerância religiosa. Sabe, Jomara, eu gostaria de completar com 2 frases a você. Por exemplo, o dia que o homem descobrir que amor não é a paixão da vida, que amor é a inteligência do espírito, tudo será normal. O dia que o homem compreender que a reencarnação, essa dádiva divina que temos de esquecermos as nossas identidades, que muitos dias nos surpreendemos com elas, a Terra estará reformada e viveremos a plenitude, não na mão direita de um pai, como se explica, porque esse Deus terá que ter quilômetros de mão, mas na compreensão plena de que a vida é a gota principal, a vida encarnada é a gota principal da reforma do espírito. O dia que compreendermos que a imagem é importante para nós não esquecermos nunca e continuarmos saudosos com os que passaram conosco, não precisaremos quebrar elas. Porque tu já imaginou se não tivesse imagem? Como iríamos imaginar o Mestre Jesus? A Mãe Santíssima? Os nossos pais que já foram embora, os nossos filhos que já partiram? Como seria para nós? Não teríamos como agraciar os olhos e responder para nós que a saudade e a compreensão pode ser sanada por essa curiosidade que temos de ter aos nossos olhos uma imagem. Mas Nívia tem a produção de muitos livros que nós trouxemos a ela. E vou passar a palavra dela para ela falar um pouquinho sobre a Colônia Maria de Nazaré, que é o berço desta criação que aqui está, desta continuidade espiritualista dessa região de Araranguá. É importante que as pessoas compreendam que convivemos uns com os outros, indistintamente de religião, espíritos e encarnados, porque somos espíritos apenas com uma vestimenta densa hoje e um esquecimento, graças a Deus, nos acompanhando. Mas eu penso que além, depois de Nívia falar bastante também sobre a criação do núcleo, fale um pouquinho das obras, fale um pouquinho das experiências que já temos do mundo de lá, com pessoas, com espíritos felizes. Sabe, Jomara, Hans Gabriel foi filho do médium aqui no Terra de Ivonete. Quem está falando contigo não é Ivonete. Quero me apresentar. Sou Henriette de Champs, Justina Inês. Uma das seguidoras de Jesus nesta região de Araranguá. Tenho como missão cumprir aqui, com muitos espíritos que fazem parte dos meus processos espirituais. Reencarnei na França, lá vivi um período. Não me adaptei ao mundo que pedi para ter, vim para o Brasil como irmã de caridade. Vivi no Rio Grande do Sul, lá criei escolas, conventos. Deixei um legado religioso na religião católica como Madre Justina Inês, que hoje em Garibaldi tem meu mausoléu e que muitas criaturas, muitas pessoas amadas nos procuram para agradecer as bênçãos que Deus dá e que nós apenas somos instrumentos. Fico feliz, minha irmã, de você nos receber.
E dizer para as pessoas que mediunidade, como temos aqui Ivonete, que tem, não há o que se espantar. Não são bruxos, não são pessoas que leem o futuro de ninguém. São instrumentos que são pessoas que têm amor e que dão a nós condições de vir dizer: a vida continua. Não perca tempo. Seja você em todos os aspectos. A religiosidade existe e é importantíssima para o homem, porque se não tivermos um credo, seremos incrédulos. Sejamos felizes em todos os sentidos. Não percamos tempo na vivência que estamos tendo, porque é um prato cheio de emoções e que está aí para o espírito feliz e inteligente absorver e utilizar para si o processo da vida pós-vida. Muito obrigada, irmã. Seja mais uma do nosso meio. Muito prazer em conhecer-te pessoalmente. Prazer é meu e eu que agradeço. Obrigado, cidade de Araranguá, que sempre nos recebe. Seja muito bem-vinda sempre. Que assim seja. Seja feliz, irmã, e nunca feche esse sorriso encantador. Obrigada. Obrigada. Um bom dia e uma boa continuidade deste programa. Cidade de Araranguá, seja bem-vindo ao Núcleo Luz do Amanhã. Uau! Vamos respirar. Que lindo! Que presente. Que presente. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Isso é uma amostra? Uma amostra. Colocando para você sobre o que foi nos solicitado aqui, então. Falando rapidinho sobre o núcleo, né? Dia 19, 20 horas, nós temos um número limitado de pessoas pelo Corpo de Bombeiros, né? São apenas 100 pessoas, mas nós estamos lá com as nossas portas abertas para receber todos os que têm vontade de crescer, de evoluir espiritualmente, emocionalmente. Esse núcleo, ele vai tratar quartas-feiras de palestras, né? Vai ter sempre um círculo muito grande de palestras, principalmente as questões família, que já foi nos solicitado. Falar muito sobre as questões família. Queres uma aguinha, né? Quero. E Obrigada. nesse dia, na quarta-feira, serão feitos todos os atendimentos fraternos, né? O indivíduo chega com as suas dificuldades, eles serão encaminhadas às pessoas que vão estar instaladas para recebê-las com amor, para ouvir. Dependendo de toda essa situação emocional ou espiritual do indivíduo, ela é encaminhada para uma sala completamente adequada, higienizada, onde estará instalada a espiritualidade, praticamente de plantão, nesses horários para atendimento a essas pessoas. Vamos ter também um tratamento para as pessoas com fluidoterapias, né? Principalmente pelo veículo água. Eu ainda preciso dar uma aula muito breve numa dessas palestras para o paciente, para o indivíduo entender o que é a água. Ela não é só essa substância que se apresenta aqui no planeta. Não, ela tem um mundo atrás dela fantástico, maravilhoso. Então, eu preciso ainda palestrar sobre isso, porque as pessoas vão fazer questão de levar
a garrafinha de água para lá. Pode vir um dia aqui no programa vir falar só sobre água? Posso, Tá, ótimo. posso sim. Então, Jomara, nas quintas-feiras. Tá, nas quartas a gente vai ter, então, as todo esse palestras processo. com o atendimento fraterno e tal. E vai acontecer a partir de que horas? Sempre 20 horas, que é o tempo Tá. que a gente tem, porque o trabalhador sai às 6 horas, ele quer fazer o lanchinho e se higienizar. Então, é um tempo folgado, nada correndo. Tá. Por isso, a gente marca um pouquinho mais tarde. Uhum. E quintas-feiras são dias muito especiais, porque é dia de aprendizagem. Tá. O que vamos tratar nessas aulas? O que vamos tratar? Ciência. Ciência do espírito. Vamos tratar sobre mecanismos de mediunidade. Vamos informar as pessoas desse mundo espiritual que uma grande parcela desconhece, assim como eu desconhecia há 40 anos atrás. Então, assim, é preciso, sim, que a pessoa se reconheça, se conheça, para que as suas emoções, a sua espiritualidade esteja sempre num nível de equilíbrio. E para isso acontecer, ela precisa estudar essas leis físicas, naturais e espirituais. Se não tivermos ciências nesse processo, ficamos dentro do quadro clássico da crença. Mas nós precisamos sair dessa física, dessa química clássica e viver um pouco mais essa física quântica, essa física e química de possibilidades. Estamos enquadrados num mundo altamente restrito, dentro de um corpo biológico, acreditando que é só essa existência e que isso aí vai se terminar num pós-mortem. Não, é aí que vamos começar ou recomeçar. Então, tudo isso vão ser informadas de forma paulatina nas aulas. Precisamos estudar, Jomara. Precisamos. Não é mais possível. Então, esses estudos no templo vão estar subdivididos por necessidades. Tá. Vamos ter assim, ó, para os iniciantes, né, toda essa parte filosófica, científica de base, para que o indivíduo reconheça que, além de um corpo biológico, ele tem corpos importantíssimos, vitais, que vão seguir. Por isso a vida continua. Fica aqui o biológico em decomposição e por necessidade para aproveitamento de novos corpos. Então, Lavoisier, um cientista químico de suma importância nesse planeta até hoje, dizia: aqui tudo se transforma, nada se cria e também nada se perde. Tudo se transforma, é real. Então, fazer esse entendimento da realidade das nossas vidas é de suma importância. Então, isso vai desenvolvendo, nós estamos com todos os cursos já organizados Então, nós vamos ter um professor para os iniciantes que vão estar lá matando suas então, curiosidades. Nas quintas serão as noites de estudo, mas terão lá, vamos dizer assim, salas de aulas diferentes conforme o grau, vamos dizer assim, de... Não é nem assim... Curiosidade. Porque assim, o que a gente percebe? O ser humano tem uma imensa vontade de saber, afinal, sou quem? Como é que vim parar aqui? A gente os chega porquês, aqui como? né? Aqueles porquês, Né? os paraquês, que na verdade seria até mais interessante. Como tudo isso se processa? Então, vamos supor assim, vamos dar um exemplo. Eu já estudei 2 anos a doutrina espírita, né? Tenho o meu conhecimento, vamos dizer assim, raso, mas eu tenho um conhecimento. Mas se eu quiser entrar lá na classe dos iniciantes, eu posso.
Pode, como você pode entrar na outra parte, na outra ala, que é uma ala mais científica. Tá. O que essa ala da ciência vai estudar dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade, vamos dizer assim? É ciência do espírito. O corpo biológico já é estudado pela ciência terrena, né? A espiritualidade conhece perfeitamente bem todos os fenômenos fisiológicos do homem encarnado, mas eles estão além disso. Então, o que é esse além? Estudar os corpos sutis, que compõem, que estão agregados também no corpo biológico, ou o corpo biológico agregado a esses corpos sutis. Então, essa área mais avançada vai tratar do corpo sutil. Então, nós vamos começar por um corpo que reveste a nossa materialidade, chamado duplo etérico. Depois vamos passar para perispírito. Depois vamos passar para corpo emocional mental, mento emocional. Então, isso é uma longa caminhada, mas fantástica, maravilhosa, linda. É ciência. No dia 19 acontece a abertura. Nesse dia, a abertura já tem palestra? Já. Como é que vai funcionar? E no dia 20 já começam os estudos? Não, no dia 20 ainda não, Tá. porque nós vamos reunir todos os trabalhadores. Na noite de quarta-feira, na inauguração, vai ser colocado convites por escrito às pessoas que quiserem estudar, que quiserem colaborar. Você pode ser uma trabalhadora no grupo, né? Você pode ajudar as pessoas que estão lá com o seu abraço, com o seu sorriso, com a sua comunicação. Pode, sim. Nós temos um regimento que está todo estruturado. Quem é quem nesse cenário ali dentro? É um prédio, né? Nós temos ali 7 salas grandes à disposição. O espaço é onde era o Colégio Futurão, Isso, né? onde- Ali em frente à Casa Nena, ali na Isso 15 de mesmo. novembro. Então, assim, funciona como uma espécie de ambulatório espiritual ali. Tá. Essa é a verdade. Adorei esse nome. Então, as pessoas vão estar livres, com seu livre-arbítrio de dizer: quero estudar, preciso estudar, não posso mais conviver com essas tampas. Eu quero. E aí, como é que a gente faz? A gente faz Não inscrição? se preocupa, não se preocupa. Na quarta-feira, finalizando, a gente vai anunciar esse relatóriozinho, essa anamnese pequenininha, vai chegar na mão de todo mundo. Quero sim trabalhar, quero estudar. Tem uma série de perguntinhas que nós vamos deixar à disposição lá. E na quinta-feira, então, vamos reunir todas as pessoas e dizer: então, vamos assumir nossos postos, vamos arregaçar nossas mangas e ajudar. Lembrando, Nívia, a evangelização, não é? Então, nas quartas-feiras, estão instaladas já 2 salas de aula para as crianças. Ai, que coisa mais As crianças que vão ser assim, de tenra idade, ali entre 3, 8 anos numa sala, dos 8 até os 12 em outra sala. Quando essa criança tiver já com uma certa maturidade, ela já pode sim entrar lá no iniciante. Mas ela só tem 13 anos. Sim, mas se o professor ali encontrar maturidade espiritual, e esses espíritos estão a 1 milhão Se por estão, hora, né? tá? Quem tem esses esperando espíritozinhos em casa sabe, né? Como as eles estão. janelinhas, só esperando abrir as janelinhas. Então, de repente, eles vão fazer parte, sim, lá dos iniciantes. Então, vai ser uma coisa muito bonita, assim, sabe? Essa troca entre... A evangelização é nas quartas? Nas quartas. Tá. Tudo Enquanto que vai- é público, externo, é quarta. Tá. Tudo que é mais interno Entendi. é quinta. Tá. Enquanto o pai vai para as palestras, o pequeno tem assistência estudando lá. ali. Então, a Ótimo. família recebe evangelização. Certo. Na quarta-feira, tu disseste que tem um número limitado, né? Na quarta-feira será só para convidados ou alguém que de repente esteja nos assistindo e gostaria de ir? Como é que
pode fazer? As pessoas que desejarem, eu só não posso colocar acima do Sim. limite desse, em desobediência ao Corpo de Bombeiros, que eu tenho muito respeito. Sim. Então, assim, temos apenas esses lugares. É lá no salão, lá em cima, que já está todo harmônico, está tudo higienizado, já aguardando essas pessoas para sentir aquela refrescância assim dentro de si, na alma, né? Vai dar tudo certo, já está tudo certo. Vamos certeza. estar lá todo mundo de braço aberto para receber todo mundo com alegria e passar muita paz a essas pessoas e fazê-las entender que vale a pena. Atendendo o pedido da espiritualidade, em 2017, eu iniciei um livro. Eu já vinha escrevendo outros, lancei alguns, até por questões financeiras, tem 4 na fila aí esperando para fazer essa edição, que já estão praticamente prontos. E, de repente, 2 ficaram inacabados, porque entrou esse livro que se chama Luz do Amanhã. Luz do Amanhã é o nome de um livro que trata da existência da colônia Maria de Nazaré, que é a colônia espiritual nossa aqui do extremo sul, da região da MESC. Essa colônia, ela tem 11 localidades, 11 regiões. Nós temos 15 aqui, porque na espiritualidade... Aqui na nossa região. Aqui do extremo sul. É uma colônia muito grande, é uma colônia bem habitada, 1.680.000 habitantes nessa colônia espiritual. Onde estão já residindo nossos amigos, nossos parentes, nossos velhos amigos estão ali, porque essa colônia foi fundada em 1780, 100 anos antes da fundação do Araranguá. Ela se instalou 100 anos antes da fundação do Araranguá, 3 de abril, né? Então, durante esses 100 Eu não sabia dessa colônia. Todas essas terras do extremo sul foram preparadas lentamente para a instalação desta grande região, dessa próspera região linda, que nós temos aqui, um conjunto de mar, lagoa, serra, tudo bem pertinho. É uma geografia maravilhosa desse extremo sul. É uma região muito linda que nós habitamos, verde, completamente verde. Eu sou apaixonada. Muito linda. Então, essa colônia, eu comecei a escrever em 2017. E entre um espaço e outro, ela foi crescendo. Esse vai ser o maior livro que eu vou deixar. Tanto é que ele vai ter possibilidade de ser dividido em 3 partes, porque para o leitor não cansar, né? Hoje eu devo estar com 1/3 dela escrito, não cheguei ainda na metade. Nós estamos assim com um número de páginas de 578 páginas, mais ou menos. Agora foi interrompida essa escrita para a fundação desse templo. O que é a colônia Maria de Nazaré? Para começar, a geografia que ela tem é idêntica à nossa geografia daqui, só que nós temos que multiplicar isso na higiene, nas habitações, na jardinagem, nas avenidas. É simplesmente maravilhoso. A tecnologia instalada dentro dessa colônia é algo fantástico. Não vou esquecer quando um irmão chegou naquela noite para descrever uma das páginas de urbanismo na colônia. Eu estava sentadinha no computador, com o mouse, mexendo no mouse, e ele disse para mim: hoje vou falar para você que nós já não precisamos mais da mãozinha e nem carregamos mais esses pesos. Não. Hoje nós temos um mecanismo instalado aqui e fazemos assim. Essas ondas,
eletromagnéticas, elas se materializam e está ali. Todo o acervo cultural, científico da colônia fica armazenado e você tem acesso, né? Num simples deslizar de mãos. Não usamos mais chaves, professora. Hoje é todo um mecanismo aqui. E você imagina, você mergulhada naquele mundo de curiosidades, e eu perguntava, e o encarnado também tem esses sinais? Ele disse, tem. Quando reencarnamos, todos nós viemos com sinal aqui, sempre, no lado esquerdo. Todos. Você olha, você vai ver suas artérias, suas veias, mas o que é esse mecanismo? Esse é um mecanismo de comunicação que temos com o nosso mentor e a espiritualidade que tanto nos rodeia. Porque aqui somos surdos, cegos, mudos, mas já sabemos que temos um canal. Sabem, sim, muito de nós, muito mais do que nós. Porque nos acompanham desde o momento que a gente decidiu. Estou voltando, preciso resolver esta e essa situação, estou indo. É um processo lento, o processo reencarnatório, muito lento. É um processo científico. Não são todos os espíritos que trabalham nesse hospital reencarnatório que a colônia está apenas com 5 anos de implantação. A nossa colônia aqui assumiu um desenvolvimento tão grande, mas tão grande, que teve que implantar o processo, um hospital reencarnatório. Esse é um hospital onde 8.000 trabalhadores trabalham neles. Chegamos nessa ala de forma adulta. Nos instalamos no mínimo 2 anos. E ficamos inertes lá dentro? Não, nós temos atividades assim muito grandes num hospital desse. Lá nós nos internamos para estudar, para aprender tecnologia, para entender sobre justiça divina, sobre moralidade, uma série de propriedades espirituais. Enquanto isso, vamos ascendendo no mundo da espiritualidade e diminuindo paulatinamente a consciência material. Lá estamos nas condições energéticas. O corpo biológico não faz parte desse quadradinho. Mergulhamos no mundo de possibilidades. Então, lá, internados, com médicos, com cientistas, tentando visualizar novos mundos, novas ciências, novas possibilidades. Vamos ascendendo gradualmente em cada espaço daquele hospital reencarnatório, até chegarmos à condição de influxo magnético, submetidos a esse influxo e termos uma redução no perispírito, que é altamente plástico por ser energético, até 4 meses embrionário, 4 meses de vida. Eu estou te ouvindo aqui, eu estou lembrando assim, ó, quanto mais conhecimento e consciência a gente adquire, mais responsabilidade a gente tem, né? Muito mais. Porque aí, de repente, alguém pode dizer, eu prefiro viver na ignorância e não saber, e morreu, acabou. Mas Porque quanto mais a gente compreende, tem acesso, e tem consciência, e aceita, e né, maior vai ficando a responsabilidade, o trabalho desde já, né? Mas a evolução se processa mais ou menos assim, a pressa é sua. Mas dia menos dia, não adianta fugir de si mesmo. Não adianta. Não. Deixa eu ver que tem uns comentários aqui pra gente. A Nazaré Duarte está aqui. Bom dia, belas palavras, que assim seja. Cantelilu. Nós... Cantele.
Aqui é o que? Associação, aí é o que? Associação... A associação é a escola do meu filho. Ah, Hans A Gabriel. escola que ganhou o nome do meu filho. Ai, que eu ganhei de lindo. presente este ano. Desejamos muito sucesso na caminhada para vocês. A Cibele Palmas, 2 grandes mestras na minha vida. A Marlene Nazário, vamos respirar. Presente de hoje, um abraço para vocês todas. Uau, né? Tela Oliveira, que momento lindo. Mulheres especiais, grande Ivonete. Admiro muito essa mulher. Deixa eu ver quem é mais aqui. A Tatá Della Vecchia, bom dia, amo vocês. Vê se tem mais aqui. Carmen Moro, bom dia. A Cirlei, bom dia, Jô. Manda um beijo para Helena. A Helena já foi, tá mandado. Deixa eu ver, que mais aqui? A Dilane Mota, Nívia e Ivonete, vocês são muito iluminadas. Admiro seus trabalhos de desenvolvimento espiritual. Vocês são luz para minha alma. Amo muito vocês. Gratidão pelos ensinamentos. E o Nelson, beijão para essas mulheres maravilhosas, abnegadas. Um projeto para todos com muito amor e carinho. Um abraço fraternal. É isso aí, um trabalho de... Fraternal é uma palavra tão bonita, né? Nelson é o meu esposo. É? É o pai do Hans. Fraternal eu acho uma palavra tão forte. Atendimento fraterno. É. Porque essa palavra parece que me coloca assim numa... porque a palavra amor, né? Outro dia o Pedro estava lá no meu quarto, meu netinho, eu tenho lá uma plaquinha assim, amor. Tem várias plaquinhas lá. Aí ele disse, o que está escrito aqui? Eu disse, vamos lá. Que letra é essa? Amor. Agora ele já... Mas a palavra amor que a gente usa tanto, né? Eu amo isso, eu amo aquilo, eu te amo, não sei o quê. Ela parece que ela meio banal, assim, né? Então, para mim, assim, a palavra fraternal, ela é mais... Tem mais substância, parece, para mim, né? Não sei, eu percebo assim. Parece que é uma palavra que ela traz mais substância, assim, dentro do que a gente imagina mesmo. Olha, meninas, eu queria ter mais 3 horas aqui para ficar conversando. Conversando não, ficar aqui ouvindo, né? Mas, infelizmente, não temos todo esse tempo. A gente entende. Mas eu já deixo aqui um convite para vocês retornarem, para dar mais umas aulinhas aí para nós. Vamos falar da água, né? E assim a gente vai... A importância do passe, né? Tem muito assunto que a gente pode ajudar aqui. muitas pessoas. A emissão de ondas eletromagnéticas do pensamento. Afinal, o pensamento é o quê? Fica à disposição, conforme a agenda de vocês, quando tiverem, conseguirem encaixar, aqui está sempre de portas abertas. Eu só quero assinalar para você, antes de nós terminarmos, que o livro não trata só do hospital reencarnatório. Isso é só uma fração, né? Já escrevemos muitas coisas do hospital geral, né? Das alas que foram edificadas para receber os irmãos desencarnados do Covid, do urbanismo, da parte educacional da colônia. Das diversões. Das diversões da colônia, dos jardins da colônia, do hospital psiquiátrico de Praia Grande, do hospital Luz do Amanhã, que é o Vale dos Suicidas. Então, foram inúmeras páginas. Da Faculdade de Música. Da Faculdade de Música da colônia. Então, assim, são muitas coisas ainda. E quando é que esse livro vai se lançar? O plano da espiritualidade é que terminássemos esse final do ano, mas não vai dar tempo. Então, provavelmente, meio do ano que vem, eu acredito que haja uma possibilidade bem forte de... para essa edição. Os laboratórios assim de homeopatia, os laboratórios de florais. A vinda, inclusive, a gente está com a presença de Irmão Bach. A vinda maravilhoso. de Eduard Bach. Louco para falar. A vinda de Eduard Bach
sabe, o encontro que tivemos com ele lá, que Ai, me agora, emociona. perdão pela minha ignorância, mas assim, vocês que estão tão próximas, né? Que tem todo esse entendimento, não dá vontade de ir logo pra lá? Dá. Dá, né, Ivonete? Principalmente quando os teus amores já foram, Pois né? é. Ah, dá. Mas- Não é só coisas boas, não é? Porque Sim. tu só vai pro que é bom se tu tiver melhorado aqui, tem que né? começar aqui. Agora, Sim, quando a gente aqui você sabe que, né? enfrenta situações que te entristecem, que te afastam daquilo que tu entende, realmente dá Mas vontade de bater asas. a gente sabe que Mas daí tem é lição aqui, suicídio, né? né? Não, aí tem que... É essa renovação mental que precisa ser feita. Eu vim por livre vontade. Para acertos, para missões, para fazer mais amigos, para dar entendimento, palavras, etc. É criar ambientes de paz. Eu vim para isso, você veio. Então, sair aqui na primeira decepção, no primeiro conflito, você passa a ter conflito com você. Não vale a pena. Não vale a Tem pena. que seguir aquilo que você desejou. Porque reencarnar não é uma brincadeira. É muito mais fácil desencarnar, porque você sabe para onde vai. Agora, quando você vem, você não sabe o que vai encontrar. Até porque você vem com um manto de esquecimento que tribo você ainda vai é viver. necessário. É necessário. Né? É necessário. Mas, enfim, A gente tem curiosidade, né? A gente tem curiosidade. e né? é natural e É tem natural, que ter. É natural, E tem que ter. né? Mas é absolutamente coerente, né? Precisa. A gente não ter a lembrança. Precisa desse estágio. Por que que precisa? Porque o estágio mental que o homem que está aqui vive não pode. Senão, ele não ficaria. Eu não aguentaria. Ele não pagaria as suas despesas, vamos dizer assim, emocionais, espirituais, Se tivesse ou a até lembrança. pessoais. Então, há uma necessidade ainda de que esse mecanismo se estabeleça, mas isso é uma ordem de acordo com a condição mental desse homem encarnado. Mas as possibilidades evolutivas desse homem fará com que ele possa ainda haveremos de vencer essas barreiras do esquecimento, porque você, veja bem, você é um cientista do outro lado, você chega aqui tem que aprender a andar, a balbuciar palavras, a pegar as vogais, para depois se transformar num cientista. Você vai ser cientista com 30, 40 anos. Né? Então, assim, a pergunta é, por que tem que ser assim? O porquê é realmente o condicionamento mental desse homem ainda. Há muitas malvadezas estilizadas, ainda há sentimentos muito inferiorizados. O homem não conseguiu abandonar isso ainda. No momento que ele abandonar-se e entender que o amor é uma das inteligências mais aprimoradas que Deus implantou em cada um de nós, todos esses resquícios de erros e equívocos vão passar para trás. Aliás, não terá erros e equívocos, tudo será certo. Mas até lá teremos que caminhar muito. Até lá vamos estudar, né? Então, se bem. você tá cheio de porquês aí na sua cabecinha, pronto. A gente vai ter esse espaço a partir do dia 19 de outubro. Esse núcleo, eu achei tão lindo o nome. Núcleo de Harmonização Espiritual Luz do Amanhã. Todos convidados. Quem quiser saber mais, pode conversar aí com as meninas. O local é onde era o Colégio Futurão, ali na 15 de novembro, bem em frente à Casa Neno, todo mundo sabe. E nas quintas-feiras terão lá os momentos para estudar, né? Que presente, que maravilha, que bom ter vocês Gilmara. aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom ter todos aqui, né? Ah, tenho certeza. Ah, eu tenho. Meninas, sucesso, tá? Portas sempre abertas para vocês e a gente estará lá com certeza. Só nos chamar. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Gilmara. Obrigada. Vamos respirar, tomar uma aguinha, vamos para o nosso intervalinho, para os nossos apoiadores. Em seguidinho eu vou bater um papo com o Beto Sasso, lá da CIVA, que vem falar da 10ª edição do FAN. Um evento aí muito bacana que
promete esse ano sacudir a cabeça aí dos empreendedores. Não saia daí que eu volto já já.